Olá, gente, vamos dar prosseguimento aqui à nossa gravação de vídeos com mais questões de concursos públicos e mais uma vez trazendo aqui questões da Fundação Carlos Chagas, concurso realizado em 2012, ano passado, Banco do Brasil, Enfermagem do Trabalho. Então a Fundação Carlos Chagas, como já é de costume, cobrando aqui questões sobre navegadores de internet, sobre o pacote Office, Word, Excel, e questões também sobre o Windows 7. Nós vamos ver aqui 5 questões, vamos tentar dividir aqui essas 5 questões em 2 vídeos seguidos, com relação a navegadores de internet e com relação também ao pacote Office, certo? Então esse concurso foi realizado em 2012, no ano passado, pela Fundação Carlos Chagas, e a gente começa aqui a resolver, a comentar os itens dessa questão, que é sobre navegação na internet, é correto afirmar. Então, no item A nós temos, quando se adiciona um site à lista de favoritos, para acessá-lo, basta clicar no nome atribuído ao site, em vez de ter que digitar o endereço. Então, os navegadores, eles têm esse recurso denominado sites favoritos, inclusive, já nas últimas versões dos navegadores, foi incluída uma barrinha chamada barra de favoritos, e nessa barra você pode colocar atalhos rápidos, justamente para isso, para que você não precise mais digitar todo o endereço do site na barra de endereço, você só precisa clicar no link que foi adicionado a essa barra, para que o endereço seja aberto. Então nós vamos aqui alternar para uma janela de um navegador. Nós temos aqui primeiramente Internet Explorer. Aqui o Internet Explorer versão 9, nós vamos ter aqui uma barra chamada favoritos, certo? Vocês vão ver, quem estiver usando aí o Internet Explorer versão 9, logo abaixo aqui da barra de endereço, menus, você deve ver aí uma barra que é chamada barra favoritos. E no começo dessa barra você tem uma estrelinha amarelinha com uma seta verde, indicando que esse botão, ao ser clicado, vai adicionar a essa barra favoritos automaticamente um atalho, um link para o endereço do site que você está acessando no momento, certo? Então, a gente tem aqui, você vai visualizar no canto superior esquerdo da janela do Internet Explorer 9, um botãozinho com uma estrelinha amarelinha e uma setinha verde apontando para a direita. Então, se você estiver visitando algum site e deseja colocar um atalho rápido para esse site na lista de favoritos do Internet Explorer, basta clicar nesse botãozinho aqui que a gente está indicando, uma estrelinha amarelinha com uma setinha verde que se chama adicionar a barra favoritos. Já pega o endereço que você está acessando no momento da janela e adiciona um link para esse endereço direto nessa barrinha aqui, que é a barra de favoritos. Então, quando você precisar usar esse site novamente, acessá-lo, você só vai precisar aplicar um clique no linkzinho da barra de favoritos. Outra coisa, no canto superior direito da janela do Internet Explorer 9, lá pertinho do botão fechar da janela, você vai encontrar também o botão de uma estrelinha, tem o botão lá de página inicial e tem o botão de uma estrelinha. Esse botão lá é o botão favoritos, que vai dar acesso a um painel com a lista de sites que você adicionou a esse painel de favoritos. Então, com isso, a gente pode dizer aqui que você pode adicionar um link, um endereço de um site, à barra de favoritos ou ao antigo painel de favoritos, que sempre existiu nos navegadores. Então, se nós clicarmos lá no botãozinho da estrelinha, vamos lá, você vai ter a visualização e acesso a esse painel com a lista de favoritos. Então, você tem a opção de jogar na barra de favoritos ou dentro desse painelzinho aqui, onde dentro desse painel também você tem acesso aos endereços que estão na barra de favoritos. Uma coisinha que já foi cobrada algumas vezes em concurso, atalhos de teclado. Então, nos navegadores, principais navegadores, você pode utilizar o atalho Ctrl D de dado para adicionar um site, um endereço de um site que você está acessando à lista de favoritos. Então você tecla Ctrl D, nós vamos ter aqui, adicionar um favorito. Então, nome do favorito, Google, já que é a página que a gente está acessando aqui no momento. Você vai criar aí você indica se é na lista de favoritos diretamente, ou se é alguma pasta específica da lista de favoritos, onde é que você vai incluir esse favorito. E aí clica no botãozinho aqui, adicionar.
Então, é uma outra maneira de você adicionar também, é por meio de atalho de teclado. Ctrl D é o atalho de teclado. E também, lógico, na parte superior da janela tem a barra de menus, você clica no menu favoritos. Se a barra de menu do seu navegador não estiver ativada, você pode simplesmente aí pressionar a tecla Alt no teclado, que você vai visualizar temporariamente a barra de menu. Então você pode clicar no menu favoritos e tem a opção adicionar a favoritos. A primeira opção logo do menu favoritos, ok? Isso aqui é o Internet Explorer. Vamos alternar aqui para uma outra janela, que seria agora aqui do Mozilla Firefox. Então não tem muita diferença não, gente. Aqui a gente tem a barra de endereço e logo abaixo, olha, uma barrinha aqui com uma lista de sites considerados de favoritos. Então você pode também adicionar, aqui a gente não tem um botão diretamente, adicionar aos favoritos. Você pode fazer o seguinte, inclusive lá no outro navegador que a gente estava usando, Internet Explorer, você pode clicar aqui no ícone que antecede o endereço que está na barra de endereço. Você tem a barra de endereço do navegador e você tem o endereço nessa barra que você está acessando. E à esquerda, antes desse endereço, normalmente o que é que você vê? Algum íconezinho que representa aquele site, aquele endereço que você está acessando. O que é que você pode fazer nos dois navegadores, Internet Explorer e Mozilla Firefox? Você pode clicar, vamos até aqui ampliar um pouco aqui essa janela. Você pode clicar, olha, nesse íconezinho, aqui a gente tem o google.com.br. Aí o Gzinho aqui do Google, você pode clicar nesse íconezinho, vai arrastando, arrastando, coloca na barra de favoritos e solta. Então o que que acontece aqui, olha? Nós já temos na barra de favoritos um link para o google.com.br. Da mesma forma que no Internet Explorer, você pode fazer a mesma coisa. Tem a barra de favoritos na janela do Internet Explorer, clica no ícone que antecede lá o endereço, arrasta com o botão esquerdo do mouse até a barra de favoritos e solta. Então já cria automaticamente um atalho para aquele endereço, aquele site que você está acessando no momento. E como indica lá o item A da questão, quando você adiciona um item à lista de favoritos, você não precisa mais digitar todo o endereço do site quando desejar acessá-lo novamente. Você vai lá na opção de favoritos, seja na barra ou na opção, né, de favoritos, e inclusive aqui nesse navegador, que é o o Firefox, você tem aqui, olha, uma estrelinha também, onde você pode colocar ou visualizar se o item já está na lista de favoritos ou não. Quando a estrelinha não está preenchida com essa cor aqui, que é amarelo, é porque o site ainda não está na lista de favoritos. Mas quando já está com esse preenchimento amarelo, é porque nós já colocamos sim na lista de favoritos do navegador, ok? Nesse navegador aqui, nós vamos ter também, olha, menu favoritos, adicionar a lista de favoritos. E veja que o atalho, não sei se vai dar para vocês visualizarem daí, mas quem estiver usando o Firefox, certo? Ctrl D é o atalho também, o mesmo do Internet Explorer. Então é isso. Os dois navegadores, eles possuem aqui, certo? Os principais cobrados em concurso, Mozilla Firefox e Internet Explorer, principalmente o Internet Explorer, eles possuem esse recurso chamado favoritos, que você pode adicionar um endereço à lista de favoritos e com isso não precisar mais estar digitando todo o endereço quando precisar acessar novamente aquele site, ok? Então, para complementar aqui esse item A da questão, que já é a opção verdadeira da questão, nós colocamos aqui alguns recursos ainda a mais aqui da opção favoritos. A barra favoritos e como adicionar a barra favoritos itens ou então ao painel a lista de favoritos. Vamos voltar aqui à questão. Bom, se o item A foi o item correto, vamos dar uma lida aqui e verificar os outros itens. O item B diz que para utilizar o buscador da Google no site google.com.br, que a gente estava vendo aqui agora há pouco, é necessário ter instalado no computador o navegador Google Chrome. Google Chrome, um navegador também de internet, mas que não é necessário para poder utilizar uma pesquisa Google, que você esteja utilizando o Google Chrome. Como aqui, por exemplo, a gente acabou de alternar de uma janela, onde a gente estava utilizando aqui a página do Google, para podermos realizar pesquisas na web, através do Mozilla Firefox e não do Google Chrome.
Então não existe a necessidade de instalar o Google Chrome, navegador de internet da Google, para que você possa utilizar a ferramenta de pesquisa Google. Então isso é totalmente incorreto, errado o item B. Item C da questão. O computador é infectado com vírus apenas, palavra importante dentro do item, se entrar em sites de jogos ou conteúdo adulto. O computador só será infectado por vírus apenas se entrarmos em sites de jogos ou sites de conteúdo adulto. Totalmente errado. O computador ele pode ser infectado se você, por exemplo, baixar qualquer tipo de arquivo pela web para o seu computador que esteja infectado por um vírus. Então, se o computador não estiver equipado com um antivírus, por exemplo, ele pode realmente infectar o seu computador. O computador ele pode ser infectado através de um arquivo que você copia por um pendrive, esteja infectado por um vírus e pode infectar também o seu computador. Você pode baixar, por exemplo, uma proteção de tela para o seu computador e esta ser exatamente um vírus. E quando você usar o arquivo, vai infectar o seu computador, ou seja, inúmeras maneiras de infectar o computador com o vírus, não, como diz aqui, apenas se você entrar em sites de jogos ou de conteúdo adulto. Errado o item C totalmente. O item D indica que os sites visitados e ações realizadas ficam gravadas no histórico de navegação, não sendo possível desativar esse recurso. Item aí de um certo assunto que a gente já falou muitas vezes em vídeos anteriores, né? Nós temos no navegadores de internet o recurso de armazenamento de dados de navegação, né? No Internet Explorer, isso é chamado de arquivos de internet temporários, histórico e etc. E já lá no Mozilla Firefox são os chamados dados pessoais. Então, realmente fica gravado aquilo que você está acessando em páginas da web, mas existe sim a possibilidade de você desativar esse recurso, certo? E aqui está dizendo, não sendo possível desativar esse recurso. Vamos voltar aqui à janela do... Vamos começar dessa vez pelo Firefox, certo? O Mozilla Firefox, ele faz um armazenamento de dados que você acessa em páginas da internet. Como é que você pode desativar esse recurso? Bom, no menu Ferramentas, existe o comando Opções. Quando você clica em Opções, você vai visualizar aí uma caixa de diálogo com várias guias na parte superior. Então você vai clicar numa guia chamada Privacidade, certo? E nessa guia Privacidade nós vamos ter aqui, ó, memorar dados pessoais. Quando você visualizar essa área de memorar dados pessoais, você vai visualizar também o Firefox deve, aí tem usar minhas configurações, e aí você indica o que ele deve memorizar e o que ele não deve memorizar em relação ao que tu está acessando em páginas da web. Tem a opção memorizar tudo e tem a opção nunca memorizar. E aí é onde entra justamente o erro daquele item D da questão. Nunca memorizar. O que vai acontecer quando a gente utilizar a opção nunca memorizar? Já está aqui. O Firefox usará as mesmas configurações de uma navegação privativa, certo? Então, com isso, a gente pode até dizer aqui também, navegação privativa. Nós vimos em outros vídeos que a navegação privativa é uma opção de você iniciar uma janela do navegador e nessa janela os dados da navegação não ficarão armazenados, mesmo que aqui esteja definido para memorizar tudo. Então, se você iniciar uma janela de navegação privativa, os dados da navegação nessa janela não serão armazenados no disco rígido do computador. Ok? Então vamos dividir aqui em duas partes essa explicação. Primeiro, para que você possa configurar o seu navegador de internet Mozilla Firefox para não armazenar histórico, dados de navegação e outros tipos de dados, senhas e etc., você vai no menu Ferramentas do navegador, clica no comando Opções. Quando abrir a caixa de diálogo Opções, você clica em Privacidade, Guia Privacidade, e escolhe nessa janelinha a opção Nunca Memorizar. E em seguida clica no OK. Então, a partir desse momento, os dados da sua navegação não ficarão armazenados no computador. Bom, outra maneira, eu não quero que todos os dados de navegação sejam perdidos ou não sejam armazenados no computador. Eu quero que apenas uma navegação
não fiquem armazenados, os dados não fiquem armazenados no computador. Então vamos cancelar isso daqui, certo? Vamos voltar ao menu Ferramentas e vamos verificar que tem uma opção chamada Iniciar Navegação Privativa. Vamos clicar nessa opção Iniciar Navegação Privativa. Então, uma janelinha aqui do Firefox que indica: o Firefox não memorizará dados pessoais desta seção. Nesse modo, o Firefox não memoriza histórico, dados fornecidos a páginas e a campos de pesquisa, listas de downloads, cookies, arquivos temporários, ou seja, os dados que normalmente ficam armazenados no computador, de uma seção, de uma navegação, não ficarão armazenados enquanto você estiver usando esta janela do Firefox, que indica aqui navegação privativa, ok? E para finalizar aqui também a explicação do Firefox, quando você quiser apagar todos os dados armazenados no seu computador de navegação dentro da janela daquele navegador, o que você pode fazer? Utilizar a opção limpar os dados pessoais, certo? Esta opção também, ela se encontra no menu Ferramentas. Você vai clicar aí no menu Ferramentas do Firefox e aí você vai encontrar limpar dados pessoais. Então, você clicando nessa opção, você pode pedir para o Firefox, solicitar ao Firefox, que apague todos os dados que ele armazenou no seu computador durante a navegação de internet nessa janela desse navegador. Um detalhe, olha, para os dois navegadores, tanto o Mozilla Firefox como o Internet Explorer, certo? Você pode utilizar também atalhos de teclado. Vamos lá. Navegação privativa. Você já vai estar vendo aí no menu Ferramentas do navegador, que é Ctrl+Shift+P, de pato. Limpar dados pessoais, Ctrl+Shift+Delete. Nos dois navegadores, Internet Explorer, Mozilla Firefox, certo? O Ctrl+Shift+P, ele inicia uma janela de navegação privativa, nos dois navegadores. No menu Ferramentas, nos dois navegadores tem a opção para iniciar uma janela de navegação privativa. E também, se você quiser excluir o histórico de navegação, limpar os dados pessoais, menu Ferramentas nos dois navegadores, ou ainda o atalho de teclado Ctrl+Shift+Delete, ok? Vamos alternar aqui agora rapidinho para uma janela do Internet Explorer. No Internet Explorer, para a gente também indicar que aquele item D está errado, nós vamos clicar aqui no menu Ferramentas e também no comando Opções, assim como no Mozilla Firefox. E em uma guia chamada Geral, a guia lá no Firefox é Privacidade, aqui a guia é Geral, nós temos aqui, olha, Histórico de Navegação e logo abaixo o botão Configurações. Se você clicar no botão Configurações, você vai ver aqui, olha, o Internet Explorer armazena cópias de páginas da web, imagens, mídias para exibição mais rápida posteriormente. Então ele armazena dados da sua navegação de internet. Cancelando aqui essa janela, o que nós podemos fazer para ele não executar esse armazenamento? Tem uma caixinha aqui de verificação, excluir histórico de navegação ao sair. Então você marca essa caixa e clica no OK. Então você vai navegar na internet e quando você fechar, quando você sair do navegador, ele automaticamente vai excluir o histórico de navegação. E assim como nós falamos no Firefox, no menu Ferramentas temos aqui, olha, excluir histórico de navegação, atalho de teclado Ctrl+Shift+Delete, tá? Que é a mesma coisa do limpar dados pessoais lá do Firefox. E logo abaixo a gente tem navegação in private, que lá no Firefox se chama navegação privativa. Iniciar uma navegação privativa. Aqui no Internet Explorer muda um pouquinho o termo, que é navegação in private. E o atalho de teclado é o mesmo, Ctrl+Shift+P. Ok? Então, resumindo, o item lá diz, do item da questão, nos informa que o Firefox, o Internet Explorer, ou seja, navegadores de internet, eles armazenam dados da seção de navegação. E não tem como você cancelar esse armazenamento, certo? Não tem como você configurar para que ele não armazene os dados da sua seção de navegação, mas nós mostramos aqui nos dois navegadores principais que existe sim essa configuração, de você solicitar que o navegador não memorize os dados da sua seção de navegação. Aproveitando aqui, mostramos também que é possível excluir esse histórico de navegação
E também é possível iniciar apenas uma janela, para que naquela janela não sejam armazenados os dados da sua navegação. Então, tudo isso daí, com certeza, a gente lembra aqui em vídeos anteriores, já foi explicado, já caiu muitas vezes em concursos, tanto o CESP, como Fundação Carlos Chagas, certo? São esses recursos aí dos navegadores. E concluindo aqui a questão, o item E diz que é necessário assinar um serviço de banda larga e instalar um navegador de internet ligado a esse serviço. Então, quer dizer, se você assinar um serviço de banda larga, você não tem a obrigação de utilizar um navegador de internet que esteja associado ou ligado ao serviço lá do provedor de banda larga. Nada disso. Você pode, você fica livre para instalar um navegador de internet de sua preferência. Então, uma questãozinha aqui toda sobre navegador de internet, recursos relacionados à web, à navegação de internet, e a gente tentou aqui nesse vídeo esclarecer alguns recursos que existem nesses programas de navegação na internet, que com certeza devem ser cobrados ainda bastante em outros concursos. Então a gente vai encerrando esse vídeo com a resolução dessa questão e volta em seguida para continuar as questões.